Então, como eu estava dizendo, né? Uma coisa só é verdade se o corpo governante disser que é verdade. Mesmo que você, como cristão, testemunha de Jeová, descubra a verdade da Bíblia, você não pode ensinar a menos que o corpo governante ensine daquela forma. Quantas vezes, falando com alguns irmãos, né, discordei biblicamente, com base bíblica, de algumas doutrinas, de alguns entendimentos do corpo governante e mostrei na Bíblia que o corpo governante estava errado naquele ponto. Isso conversando com o ancião ou com outros irmãos, né? Claro, não fazendo motim, apenas conversando, porque nós, como cristãos, nós somos livres para usar o intelecto e adorar a Deus com raciocínio lógico. Romanos 12:1. Embora dentro da organização você seja impedido de usar o raciocínio, você só pode ir até onde o corpo governante determinar. Só pode ensinar até onde ele ensinar. Não pode ensinar aquilo que a Bíblia ensina e que estiver em desarmonia com o corpo governante. Mas muitas vezes eu conversando com os irmãos, eu mostrei que determinados entendimentos do corpo governante estava errado e fui tido como herege, como apóstata. Só que com o tempo, alguns desses mesmos entendimentos que eu conversando com os irmãos mostrava que estava errado, o próprio corpo governante desfez e passou a ensinar daquela forma, né, que eu ensinava, mostrando assim que oi, tá deitado. Então, mostrando assim que, como eu falei até a um ancião e ele discordou, pessoas dentro da organização que são sinceros, que pesquisam a Bíblia, muitas vezes chega ao verdadeiro entendimento da verdade do que o próprio corpo governante. Há entendimentos da verdade que o corpo governante não vai chegar tão cedo ou talvez não chegue nunca, mas que um irmão, um membrozinho humilde, que ama a palavra de Deus, como tem muitos dentro da organização de Jeová, né, das testemunhas de Jeová, chegou ao entendimento correto e exato. Só que alguns, por covardia, por receio, não vão ensinar essa verdade que está na Bíblia. Vai ensinar aquilo que o corpo governante está mandando, aquele entendimento errado, para não ser perseguido. Então, aí você que não é testemunha de Jeová, você diz assim, você que não é testemunha de Jeová, você talvez diga assim, então, nunca vou ser dessa organização, dessa seita. Só que o que eu estou falando aqui, meus amigos, eu também vivi dentro da própria Assembleia de Deus. A mesma coisa que acontece nas testemunhas de Jeová, a esse respeito que eu tenho falado aqui, é o que acontece dentro das assembleias, da batista, da presbiteriana. Então, dentro de todas essas organizações religiosas, há irmãos humildes que pesquisam, que amam a palavra de Deus e que percebem, Deus abre o entendimento dessas pessoas e elas veem que o entendimento que estão passando para elas, o ensino oficial, está errado. Alguns ensinos oficiais. Então, alguns realmente têm coragem de divulgar aquilo que entenderam da Bíblia, né? Mas a maioria tem medo, tem receio para não ser perseguido, não ser expulso da Assembleia ou de qualquer outra religião. Então não se vangloriem, você que não é testemunha de Jeová. Não se vangloriem contra as testemunhas de Jeová.
achando que é só nas testemunhas de Jeová que isso acontece. Acontece em todas, em todas. É por isso que eu acredito no entendimento correto sobre a parábola do trigo e do joio, que o trigo e o joio não estão juntos apenas em uma congregação, não foram separados ainda, mas o trigo e o joio está espalhado em todas as religiões cristãs da terra. Entendeu? E a separação só vai ser feita no final desse sistema. Jesus deixou isso bem claro. O entendimento do corpo governante de que em 1918 ou em 1919 houve a separação e que agora as testemunhas de Jeová são o trigo e as outras são o joio, esse entendimento está erradíssimo. Ainda não chegamos no final das eras. O trigo e o joio caminham juntos em todas as religiões até o final do tempo, em todas as religiões chamadas cristãs. Portanto, meus amigos, parem para pensar. Aquilo que o corpo governante diz, ou ensina, ou entende, obrigatoriamente não é a verdade, a menos que esteja em harmonia com a palavra de Deus. E isso digo com relação a todas as religiões, a todos os ensinos das religiões chamadas cristãs. Se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não aceitem. Preguem, ensinem apenas a Bíblia e não incorra na parceria com o corpo governante ou com qualquer líder religioso, no crime ou no erro de ensinar heresias. Eu deixo para vocês meditarem Isaías, capítulo 8, verso 20, ok? Se aquilo que eles falarem, qualquer um, até mesmo eu, não estiver em harmonia com a luz, com a palavra, não há luz, e sim trevas espirituais. Tenham todos um bom dia e shalom.